pessoal, depois de sair ali da lanchonete, provar aquelas delícias, o suco, a coxinha de jaca, uma maravilha. A gente só não vai levar a coxinha de jaca, Eliane, porque no momento as que estão lá... Já estão reservadas. Isso, já estão reservadas, que vai chegar o pessoal da trilha, né? Isso mesmo. Vem conhecer aqui esse espaço maravilhoso. Muito E agora aqui nós vai seguir nosso amigo. Lembra o nome dele? Não. Brajanata. Pronto, agora a gente vai conhecer um espaço ali que é o templo. Exato, é a sala do templo, onde acontece os nossos encontros espirituais, né? A gente estuda, canta, medita, né? Depois dali a gente se ocupa em serviço, né? Faz ali é só teoria. Muito bom mesmo. Vamos lá. Vem na trilha. Vem na trilha. O senhor é de onde? Sou de onde? Sim. Eu sou do mundo. É, muito bem. Ah, o senhor faz parte aqui do pessoal? Também. Coisa boa. Seu nome? Max, mas o nome espiritual é o Pedra Daça. Coisa boa. Já sabe o dele? Rapaz, ele já disse umas 2 vezes, mas não consegui não. Que lugar maravilhoso, que lugar legal. Vocês são de onde? A gente é da cidade de Altinho, que faz divisa com Caruaru. Ou seja, a gente tá... em Caruaru. Coisa boa. Sempre vem pra cá, pra fazenda. É muito um dos bom. devotos mais puros que eu conheço. Eita, coisa boa. Vou dar uma carreira. É muito bom, não é? Inclusive... Foi? Inclusive eu trabalho em Caruaru. É? É. Você trabalha com o quê? Eu trabalho em condomínio. Ah, sim. Segurança condominial. Aí no dia de folga a gente faz esse trabalho. Agora, viu? Aí no dia de folga a gente faz esse trabalho para o canal Riquezas do Interior. A gente teve o privilégio de visitar uma vez aqui o espaço. E pela segunda vez o acolhimento é cada vez melhor. Sim, e outra coisa, olha, um paraíso desse aqui, 53 hectares, né? 53. 53 hectares. Tudo aqui, aquela mata ali, tudo ali, ó. Coisa boa. Fantástico. Porque uma das bandeiras que a gente levanta é justamente a preservação do meio ambiente e também a gente leva muitas informações aos agricultores. Sim. Porque questão de nascentes, o pessoal às vezes por questão de falta de conhecimento vem desmatando. Isso aí no sistema global prejudica todo mundo. Falando nisso, o Dira estava doente, né? Tá se recuperando. Tá? Tá se recuperando. O Dira é um dos devotos mais antigos daqui da fazenda. E ele é a pessoa do... Forte abraço para ele. Da plantação, sabe? Ele é uma figura. Saiu lá de Manaus, veio pra cá, nunca mais voltou. Ainda deixou uma fazenda lá. Eu acredito. Os amigos. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Estamos aí. Tamo juntos. Ok. Rapaz, que maravilha de visita. É interessante esse aspecto do cuidado com a mãe natureza. Sim. De acordo com a literatura védica, a entidade viva ela possui ao todo 7 mães. E uma das mães é a Mãe Terra, chamada na literatura védica como Bhumi. Bhumi. Então, o planeta Terra é uma grande entidade viva. E nós somos entidades vivas pequenininhas nessa grande entidade viva. Então, a Prabhupada sempre estimulou a gente ter essa consciência da relação que a gente tem com a Terra, porque também tem que ser uma relação amorosa, de serviço. Então, Prabhupada, ele explica que a melhor maneira de se cultivar a consciência espiritual é vida simples, pensamento elevado. Então, Prabhupada, o sonho de Prabhupada, a missão de Prabhupada, o intuito dele eram comunidades rurais. Desde o início, ele sempre quis estabelecer comunidades rurais, porque, na visão dele, é a forma mais fácil de você praticar a vida espiritual. A vida simples porque você traz simplicidade para a sua vida, então você não incrementa tanto materialmente falando, né? Você vive basicamente do que a Terra proporciona, né? Então, se você simplifica a sua vida, sobra mais tempo para a vida espiritual. Então você consegue se manter por mais tempo com um pensamento elevado. Ou em outras palavras, você consegue se manter mais tempo pensando em Deus. Muito bom. Então, essa é a sala do templo, só vou tocar um sininho, né? Funciona como uma espécie de campainha. Certo.
indica que a gente vai entrar, então as deidades elas ficam sabendo disso. Então acender as luzes. Acender os lustres. Pronto. Bom, essa é a sala do templo. É aqui que acontecem as nossas programações espirituais a partir das 4h30 da manhã, como eu havia falado anteriormente. E quando a gente fala de consciência de Krishna, a gente fala de uma pessoa muito importante para a gente, né, o nosso mestre espiritual, que é Prabhupada. Ele foi o responsável por trazer a consciência de Krishna para o mundo ocidental, de apresentar, né, e ensinar sistematicamente o movimento da consciência de Krishna, o processo de Bhakti Yoga, o qual nós praticamos yoga. E Prabhupada foi responsável, ele fundou a ISKCON, como eu falei anteriormente, em 65 ele veio para o Ocidente, em 66 ele criou a ISKCON, com esse propósito, né, trazer a consciência de Krishna. Então nós temos, pelo menos eu, Brajanata, eu considero que eu tenho uma dívida impagável com Prabhupada. Então, quando a gente canta para o mestre espiritual, tem um verso que diz que ele é meu Senhor nascimento após nascimento. Então, vida após vida, o discípulo ele quer prestar serviço ao mestre espiritual, né, para ele se manter sempre nessa conexão. Porque o mestre espiritual, ele é sobretudo também um dos melhores amigos, né, da alma condicionada no mundo material. Então, Prabhupada é esse mestre, é o nosso melhor amigo, assim como Krishna também. Então, eu particularmente considero que eu tenho uma dívida impagável com Prabhupada. Existe o Adriano antes da consciência de Krishna e existe o Brajanata depois da consciência de Krishna. Prabhupada literalmente salvou a minha vida. Certo. Literalmente salvou. E para o pessoal entender aí, Krishna, o significado? Krishna, o nome Krishna, significa aquele que é o todo atrativo. É um dos nomes de Deus, né? Quando a gente estuda os textos védicos, a gente vê que Deus, primeiro que ele é absoluto, né? Então, por ser absoluto, ele pode assumir muitas formas, diferentes nomes, né? Pode aparecer em diferentes lugares, considerando tempo, lugar e circunstância. Então, Prabhupada fala que dos muitos nomes que Deus tem, Krishna ele é muito apropriado, né? É o todo atrativo. Então, esse Prabhupada foi perguntado, né, sobre essa questão por um devoto chamado Bob. Bob perguntou para Prabhupada, Krishna, e se a gente chamar Krishna de o Todo-Poderoso? Prabhupada fala, mas ele também é o Todo-Poderoso. Se ele não fosse o Todo-Poderoso, ele não seria o Todo Atrativo. Né? É uma das opulências de Krishna. Então, Krishna significa isso, o todo atrativo. Mas Krishna tem muitos nomes. Krishna ele recebe nomes, né? A gente dirige-se a Krishna por diferentes nomes, de acordo com as suas qualidades, seus passatempos. Então, por exemplo, Krishna é conhecido como Gopinath, o senhor das gopis. As gopis são as vaqueiras de Vrindavana. Krishna é conhecido como Giridhari, aquele que levantou a colina de Govardhana com o dedo mindinho para salvar Vrindavana de uma inundação. Então, Krishna tem muitos nomes, muitos nomes. Então, a gente normalmente se refere utilizando-se o nome Krishna, embora muitas canções, muitas outras vezes a gente utilize outros nomes. Mas, em última análise, a gente está se referindo à mesma pessoa. Certo, agora eu gostaria que você falasse sobre... Tilaka. Tilaka. Esse é um dos ornamentos do Vaishnava, né, do devoto, né, externamente falando. Então, chama-se Tilaka. É um desenho feito, né, com argila. Essa argila ela normalmente vem da Índia, é uma barrinha, a gente dissolve um pouquinho na mão e faz esse sinal sempre que a gente toma banho. Toma o banho, marca o corpo com tilaka. Então esse é um dos aspectos de identificação, por assim dizer, né, que indica a nossa escola filosófica, que indica a quem nós direcionamos a nossa devoção. Mas a tilaka também tem o seu aspecto de proteção. Então nós fazemos esse sinalzinho em 13 partes do corpo, após o banho matinal. E em cada parte nós cantamos o nome de Deus, né? O mantra que contém o nome de Deus. Então, por exemplo, esse é o primeiro ponto que a gente marca. Então, a gente utiliza um mantra chamado Om Keshavaya Namaha. Keshava é um dos nomes de Krishna. Keshava quer dizer o reservatório de todos os semideuses. Então, quando a gente estuda a literatura védica e vê um monte de semideuses como Shiva, Brahma, Ganesha, a gente entende que Deus, né, que Krishna é a fonte de todos eles. Então a gente utiliza esse mantra, né? Om Keshavaya Namaha. Om vem de reverência, né? Certo. Olha, agora eu percebi em você que você
questão do cabelo, pessoal. Isso. Você pode falar um pouquinho Sim. sobre esse corte detalhe? de cabelo chama-se sica. 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 Tradicionalmente falando, esse corte de cabelo era só mais para monges, para as pessoas que adotavam a vida monástica. Certo. Mas, Prabhupada, quando ele veio para o Ocidente, isso em 1965, era o auge do movimento hippie, né, do movimento da contracultura. Então as pessoas naquela época, principalmente os homens, não tinham o hábito, por assim dizer, de cortar cabelo e de fazer barba. Então os primeiros discípulos de Prabhupada foram hippies. Então Prabhupada, como uma forma, né, de passar para o mundo a ideia de que a consciência de Krishna é algo sério, é um processo que requer seriedade, né, que requer disciplina. Então Prabhupada estabeleceu, né, institucionalmente falando, que os devotos eles passassem a cortar as suas cabeças e fazer barbas constantemente e deixassem esse corte tradicional conhecido como Sika. Mas, particularmente falando na cultura védica, era para monges renunciantes. Então, hoje em dia, monges, chefes de famílias, pessoas utilizam, principalmente nos templos. Na cidade, os devotos que moram na cidade, é mais raro encontrar, porque muitos devotos que foram morar na cidade, eles alegavam que tinham dificuldade de conseguir emprego por conta do cabelo. Imagina, você com a cabeça raspada e com um tufinho de cabelo, assim, então as pessoas achavam meio estranho, né? Então eles passavam a cortar o cabelo normalmente. Mas quando no templo, né, só está entre os devotos basicamente, então a gente acaba adotando. Mas também tem um aspecto do desapego. Então a gente tem muita coisa para desapegar, né, do conceito de vida corpórea. Então começar a cortar o cabelo assim é uma maneira de dizer, tipo, eu não sou esse corpo, eu não sou esse cabelo. Coisa boa. Olha, vamos mostrar mais para o pessoal outro espaço aqui. Desse outro lado tem o altar da Ecovila, onde estão posicionadas as deidades, onde estão posicionadas as plantinhas sagradas conhecidas como Tulasi. Então, o altar da Ecovila está composto por deidades. As deidades principais, elas ficam no centro e estão um pouco mais elevadas em relação às outras, que é o casal divino, Radha e Govinda. Govinda é um outro nome de Krishna. Govinda quer dizer aquele que dá prazer aos sentidos e às vacas. Então, Krishna, Govinda, ele é vaqueirinho. Ele é vaqueirinho. Então, a gente tem Govinda no altar tocando sua flautinha, com a sua peninha de pavão ornamentando seu penteado. E do lado dele tem Shrimati Radharani. Radharani, ela é a manifestação da potência de prazer, da potência feminina de Deus. Então, eles formam o casal divino, o casal supremo. E um detalhe é que eles nunca são adorados separadamente. Nunca se adora Krishna sozinho, separado de Radharani, tampouco se adora Radharani separado de Krishna. Eles formam um casal divino, então eles estão sempre juntos. É o energético e a sua energia. Tem outras deidades, como o Sr. Goura e o Sr. Nitai, que estão presentes daquele lado. Eles foram os principais responsáveis por difundir a consciência de Krishna, esse movimento da consciência de Krishna pelo mundo. O Sr. Chaitanya, ele é nada mais, nada menos que o próprio Krishna, que assumiu essa forma de tez dourada, por isso que ele é conhecido como Goura. Goura quer dizer dourado. E ele veio na forma de um devoto. Krishna assumiu a forma de um devoto para ensinar pessoalmente Bhakti Yoga, como que alguém se rende a Deus através da devoção. Então ele é conhecido como Bhakta Avatara. Avatara significa aquele que desce, Bhakta é o devoto. Então ele assumiu a forma de um devoto para ensinar a seus devotos como se pratica Bhakti Yoga. O Sr. Nityananda foi o seu principal associado para difundir esse movimento de Sankirtana, que é o canto congregacional do Mahamantra. Mahamantra. Mahamantra, isso. Por isso que os devotos no Ocidente são conhecidos como os Hare Krishnas, porque nós cantamos constantemente este Mahamantra. E quem trouxe esse Mahamantra foi o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. É o canto congregacional, é juntar todo mundo para cantar Hare Krishna. Prabhupada fala, cante Hare Krishna e seja feliz. Essa é uma das máximas do movimento da consciência de Krishna, né? Cante o Mahamantra Hare Krishna e seja feliz, né? Então, o Sr. Chaitanya que pediu para que a gente cantasse para reviver nosso amor puro por Deus, que já existe. Ele apenas está encoberto. É verdade. Olha, agora assim, uma curiosidade. Qual a tua idade? 24. 24.
Já veio, quer dizer que esse segmento seu já veio de geração para geração? Seus pais, por exemplo? Não. Não? Não. Olha aí, pergunta Eu oportuna. cresci num ambiente católico e alguns evangélicos, frequentava a igreja, gostava de ir bastante. Aos meus 15 anos eu me tornei adepto do movimento Rastafari. Eu conheci o movimento, vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos que eu conheci o movimento da consciência de Krishna num momento crucial da minha vida. Por isso que eu falo que Prabhupada salvou a minha vida, porque eu estava levando um estilo de vida muito degradado, essa é a verdade. Coisa do adolescente. Sim. Né? Más companhias, hábitos péssimos. Então eu não estava feliz. Né? Eu ganhei de cortesia, ganhei entre aspas, né? Que ninguém quer esse presente. Ansiedade e depressão. Tá? Então a consciência de Krishna, Prabhupada apareceu na minha vida no momento mais... Assim, não havia melhor momento para a consciência de Krishna chegar até mim, né? E eu, consequentemente, ir chegando aos pouquinhos na consciência de Krishna. Mas eu me juntei ao movimento vai fazer 4 anos. Né? Não cresci no movimento da consciência de Krishna. Olha, eu vou ser sincero a você. Agora, nesse momento, uma energia bem diferente, assim, porque quantas pessoas não tiveram oportunidade ou não procuraram e conseguir a salvação a tempo. Sim. Não é? Sim. E você veja que transformação na tua vida, Sim. na sua história, pelo seu conhecimento. E assim, eu tenho certeza, depois desse vídeo, muita gente aí que está no caminho, possa dizer errado, quem sabe vai se encontrar. Tem que, assim, primeiro de tudo a gente tem que parar um pouco e ver nossos hábitos, né? Eu sempre falo para as pessoas, para onde vocês querem levar a vida? Né? Porque a vida é algo muito raro, é um bem muito precioso para a gente simplesmente desperdiçar. Prabhupada fala, vocês podem voltar ao lar, né? Regressar ao Supremo, voltar ao mundo espiritual nessa mesma vida. Então não percam tempo, não se distraiam, né? O mundo tem muitas coisas a nos oferecer, mas todas elas são temporárias. Né? Então a gente está no mundo, a gente não é daqui. Né? Jesus fala, do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabedoria vale mais que prata e ouro. Né? Então a gente recebeu uma dádiva, que é essa vida humana, então ela tem que ser usada da maneira correta. Então o Prabhupada fala, né, os Vedas explicam que a forma de vida humana é para a gente compreender Deus, para a gente compreender a relação que a gente tem com Deus. A gente não está aqui para se matar em troca de bens materiais, porque a gente chegou aqui sem nada e vai querer sair levando tudo. Não faz sentido. É verdade. Né? Então, assim, principalmente os mais jovens, eu acho que é um momento, a gente vive uma era muito tecnológica, onde tudo é muito acessível. Né? A gente deveria começar a voltar à nossa essência, a buscar a nossa essência. Né? E a nossa essência é de que nós somos almas espirituais, nós temos uma relação com Deus e que esquecemos dessa relação com Deus, né? Com o nosso próprio Pai, a fonte de tudo, que a gente, o quanto antes, deveria começar a indagar. Né? Por que eu estou tão distante de Deus? Né? Na verdade, e essa é a afirmação, Deus nunca esteve distante de nós que nos afastamos dele. Então, né, a geração mais jovem, acho que é um momento muito oportuno para a gente voltar a se aproximar de Deus, né? Reestabelecer uma relação com Ele no nosso dia a dia, na medida do possível. Né? Não é necessário, não obrigatoriamente você precisa morar no templo, você precisa se tornar monge, precisa raspar a cabeça. Não, Deus está acessível em todos os lugares. Deus ele é absoluto, né? Ele é onipenetrante, ele é onisciente, ele sabe de tudo, está em todos os lugares. Então, quando a gente se entrega um pouquinho, Deus com certeza retribui. Né? Deus, ele vai ao nosso encontro. Tem um provérbio hindu que diz que quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus ele dá 7 em nossa direção. Então Deus ele está, Prabhupada fala que Krishna está muito ansioso por nos ter de volta. Prabhupada fala, Krishna tem tudo, ele é a suprema personalidade de Deus. Mas tem uma coisa que Krishna não tem, o nosso amor, porque a gente dá o nosso amor, a gente empreende tempo e energia para tudo quanto é coisa no mundo material, mas nunca entrega o nosso amor para Deus, né, que é assim, a entidade suprema. Então, por quê? A gente se frustra, fica zangado porque ninguém satisfaz os nossos desejos. Assim, eu costumo falar, a entidade viva, condicionada, que esqueceu de Deus, ela tem um vazio do tamanho de Deus. Então, não há nada que possa completar ela, a não ser essa relação com Deus. Ok, muito obrigado. Tem mais outro espaço ali, não é isso? Tem um restaurante que está
fechado. Certo. Aqui tem outro também, né? Aqui é a cozinha comunitária, onde é servido as refeições, né? Certo. É a cozinha comunitária. Os devotos se juntam aqui para tomar praçada. Então, Certo. Agora eu vou te perguntar, praçada, Praçada significa misericórdia, né? E não necessariamente é só o alimento. Tudo que você oferece a Krishna, a Deus, com amor e devoção, torna-se praçada. Entende-se que Krishna aceita. Krishna mesmo fala isso no Bhagavad Gita. Se alguém me oferecer com amor e devoção água, folha, fruta, flor, eu as aceitarei. Então, tudo que você oferece a Deus, com esse espírito de reconhecer que Ele é a suprema personalidade de Deus, que tudo pertence a Ele, porque tudo se manifesta a partir dele. Então, Krishna com certeza, Deus com certeza, Ele aceita isso, né? Então, por isso que Ele é muito misericordioso, porque em última análise, Deus ele não precisaria de nada disso, porque Ele já tem tudo. é verdade. Mas mesmo assim, a gente faz questão de oferecer, mesmo sabendo que Ele já tem tudo. E que Ele, em última análise, não precisa de nada, porque Ele é autossuficiente. Mas para provar a nossa devoção, a nossa relação de servos, a gente faz e oferece tudo a Krishna. Então, praçada, quer dizer, misericórdia. Olha, para não tomar muito teu tempo, eu gostaria que você fosse conosco até aquele espaço que é o onde você estava explicando logo cedo, pessoal. Ah, sim, sim. Vamos Pode lá? ser, pode ser. Tu não acha que a gente poderia fazer uma filmagem de página rapidinho? Não sei se Pode ser. Aqui, não. Sim, a gente, seria. às 11 a gente faz um canto de mantras, né? Bem Seu nome é? Clemilton. Femilton. E aí aproveitar que você está aí fazendo a divulgação, Certo. então a gente pode Vai fazer ser um bem prazer. rapidinho aí, né? Só pra... Pode ser. Vamos Pega uma carta. pegar um cartas aí. Para nós é uma honra. Aí se, não sei se você quiser sentar aqui, assim a gente pode. Pode ser? Você Pode senta. ser. Aí fica na Pode ser um frente. pouquinho também. Pode. Fica até mais confortável. Coloca no. Vou aproveitando o máximo aqui do tempo, mostrando para o pessoal. Sim. Aí a gente canta assim, né? Fazendo essa. A gente não fica assim de costa, né? Pra deidade, sempre pelo menos de lado, né? Então esse canto que a gente vai fazer agora é o que ele estava explicando, que o Sr. Chaitanya ele veio trazer, que é o canto congregacional, o canto dos nomes de Deus juntos. Então funciona da seguinte forma: uma pessoa ela canta e as outras elas ouvem com atenção, né? E aí depois todo mundo repete. Então esse é um processo de bhakti, que é o processo de ouvir e o processo depois de você repetir e cantar. Então ouve, canta, ouve, canta, ouve, canta. Isso faz com que esse mantra ele internalize, para que a gente possa sempre lembrar desse mantra. Então são 3 processos que eu estou falando aqui para vocês, 3 formas de bhakti, que é ouvir, cantar e lembrar, né, dos nomes de Krishna, lembrar de Krishna. Então vamos assim. Como é que chama-se esse instrumento? Esse aqui é o harmônio, né? O harmônio, ele é um instrumento que tem um teclado e uma folha aqui, né? Certo. E esse aqui é a cártala. Também tem a migranga, só que a gente está sem o pessoal que toca o migranga aqui agora não. Que é aquele que está ali. Então, primeiro vocês vão ouvir e depois todo mundo cantando. Certo. Qualquer dúvida, olha ali, né? Uma harmônica ali atrás.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radha, Jaya Radha, Govinda Radha, Govinda Radha, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada. Jai Hare Krishna. Hare Krishna. Muito bom. Que momento. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma. Enfim. Assim, sobre essa questão dali, Sim. o significado. Sim, o significado do mantra, né? O mantra, eles são nomes do Senhor, né? Então, Hare, né? Ele faz referência à energia do Senhor, que é Srimati Radharani, né? Krishna, né? É o todo atrativo, né? E Rama é a potência de prazer, que é Krishna também, né? Então, são nomes, né? Os nomes do Senhor. É dito que o nome de Krishna, ele é o mesmo objeto de Krishna. Então, o nome de Krishna não é diferente de Krishna. Os nomes de Deus não é diferente de Deus. Então, quando a gente glorifica os nomes de Deus, é como se, e canta eles, é como se Krishna, ele estivesse, eu tenho um livro que fala assim, como se ele estivesse dançando na nossa língua, né? Então, Deus, ele está dançando na nossa língua. E quando a gente ouve, é como se ele estivesse entrando. Então, esse é o conceito de absoluto. Então, por isso que a gente medita, né, nesse mantra, que é o Maha Mantra. De todos os mantras, ele é o Maha, né, ele é o maior, porque ele nos dá diretamente essa associação com Deus. Quer dizer que sempre quando vocês se reúnem, é esse cântico. Sim, esse é o principal. É o principal. Tem mantras meditando no mestre espiritual, obviamente, glorificando os membros do Panchatattva, que é o Sr. Chaitanya e seus associados, responsáveis por difundir o Mahamantra, mas o principal de toda a prática de Bhakti, tem a parte ritualística, de serviço, de tudo, o principal e mais fundamental é cantar os santos nomes. Certo. Agora sim, uma pergunta. Quantas pessoas, quantas famílias tem aqui junto com vocês?
Atualmente, 15 devotos. 15 devotos. Devotos e devotas. Certo. Existe algum dia, por exemplo, que vocês se reúnem só vocês? Porque, por exemplo, enquanto vocês estão aqui, outras pessoas estão em outras atividades. Sim. Geralmente, sempre nos programas matinais. É o momento em que todo mundo está sempre presente, né? Prabhupada fala que o programa da manhã, às 4h30 da manhã, chamado Mangalarati, quando você se faz presente nele, isso indica que sua saúde espiritual tá ok. Você está saudável espiritualmente falando. Claro, a pessoa pode ter trabalhado muito no outro dia, no dia seguinte, no dia anterior, está cansado, está doente, então às vezes pode acontecer de faltar. Mas, naturalmente, né, recomenda-se que as pessoas compareçam porque é o momento onde todos os devotos estão presentes da comunidade, é onde vai ser lidos textos sagrados, né, que são temas muito elevados espiritualmente falando, então justamente esse horário, que é muito auspicioso. Então, geralmente as programações espirituais, né, que tem horários, é o momento onde basicamente todo mundo está reunido. Claro, tem muitas outras ocasiões, festivais, casamento, iniciação espiritual, então... E assim, a questão do artesanato, são feitos todos por vocês, aqueles artesanatos ali? Alguns são feitos por devotos daqui, outros são feitos por devotos que moram na Índia, né? São devotos indianos, são pessoas que praticam o processo de Bhakti, né? Cultivam sua devoção por Deus, mas que moram lá, né? Tem essa bênção, por assim dizer, de nascer na Índia, ter esse contato desde cedo. Então, muitas vezes a gente importa, né? Traz da Índia para cá. Coisa boa. Muito bom. Ok. Pronto, agora a gente, para finalizar com chave de ouro, ele vai dar uma explicação ali sobre aquele espaço, outro espaço, né, que é o que eu esqueço agora no momento, que até quando a gente chegou, como eu falei, o senhor estava dando explicação ali ao pessoal. Os detalhes é que Sim. esses símbolos no templo também têm significado. Certo. Tudo tem significado. Tudo tem. Assim, a tílaca, a cor de roupa, tudo. Tudo. Então, esse símbolo mais embaixo é a tílaca Vaishnava, né? Esse símbolo. Então, é como se fosse a logo da ISKCON, Certo. né? Dos templos da ISKCON. E logo acima tem o que a gente chama, né? Chamado de Sudarshana Chakra. Esse é um disco, é uma das armas do Sr. Vishnu que ele usa para matar os demônios. Certo. Então, é um Sudarshana Chakra. Isso indica proteção, obviamente, e também indica que aqui é a casa do Senhor. Ok, é o onde tempo. Krishna está instalado, né, na sua forma de deidade. Certo. Bom, então aqui é o restaurante da Ecovila. Ainda não está funcionando, mas funciona a partir do meio-dia, falta pouco mais de meia horinha para abrir. Certo. Mas aqui é... A gente chama esse lugarzinho aqui de Cantinho da Felicidade. A gente tinha uma plaquinha. Então, quando eu conheci a fazenda, eu sempre vinha pra cá. Certo. Ficava aqui ouvindo os devotos falarem sobre Krishna, né? E ali é uma imagem do Sr. Nrsimhadeva, que também é uma das encarnações de Krishna. Ele é o protetor dos devotos. Essa imagem, essa figura do Sr. Nrsimhadeva, ou Nara Simhadeva. Nara quer dizer homem, e Simha quer dizer leão. Então, essa encarnação de Krishna, ela apareceu metade homem, metade leão. E o Sr. Nrsimhadeva, ele apareceu, Krishna assumiu essa forma para proteger seu devoto, um devotinho chamado Pralada, de pouco mais de 5 anos de idade, salva ele do próprio pai, chamado Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, ele era um rei muito opulento, mas muito arrogante. Ele invejava Deus. Ele... Assim, tem todo um passatempo, é contado nos textos védicos, mas Hiranyakashipu, ele queria ser imortal. Então ele fez austeridades, ele meditou por muito tempo, o corpo dele ficou super magro. Ele não fazia outra coisa além de meditar, para chamar a atenção de um semideus, chamado Sr. Brahma. E o Sr. Brahma atendeu às austeridades e penitências que ele estava fazendo, e ele, quando o Sr. Brahma se apresentou para ele, ele pediu uma bênção. Ele falou, eu quero ser imortal. O senhor Brahma fala, mas nem eu sou o criador desse universo material, sou eu que dou forma. Eu não sou imortal. Então logo você quer ser imortal? Eu não posso conceder essa bênção. Então ele falou, então é o seguinte, eu quero a bênção de não ser morto nem de dia, nem de noite, nem dentro nem fora do meu palácio, nem por homem, nem por fera, nem por uma arma existente. Então o senhor Brahma foi concedendo essas bênçãos.
E o senhor Hiranyakashipu, né, assim, muito arrogantemente, pensou, não, eu tenho essas bênçãos, eu não posso morrer de jeito nenhum, eu sou imortal, eu consigo o que eu queria. Né? Fiz os meus trâmites, eu consegui enganar o senhor Brahma, ele me concedeu imortalidade. Então ele começou a tocar o terror nos reinos, ele começou a perturbar a ordem cósmica. E Prahlada, o filho dele, sempre foi um devoto. Mesmo pequenininho, já era consciente de que Hiranyakashipu não era Deus, não era imortal. Mas sim, Krishna é a suprema personalidade de Deus, então ele sempre meditava em Krishna. Porém, Hiranyakashipu ele não aceitava isso. Ele falou, mas quem você está adorando? O Senhor Vishnu não é a suprema personalidade de Deus. Eu sou imortal, eu sou a suprema personalidade de Deus. Então ele começou a ficar perturbado com isso, com o próprio filho. E ele tentou matar Prahlada de várias formas. Veneno, nevasca, jogando de um penhasco, colocando embaixo de um rebanho, né, por assim dizer, de elefante. Mas Vishnu, Krishna, estava sempre protegendo. Prahlada não morreu. Em dado momento, Hiranyakashipu, no auge de sua ira, ele indaga Prahlada sobre a onipresença de Vishnu, sobre a onipresença de Deus. Onde está esse Deus que você tanto adora? Prahlada fala, Deus está em tudo. Está dentro de mim, está dentro de você, também está em tudo. Tudo pertence a Ele. Os Vedas confirmam isso, dizem que Deus ele está presente até mesmo nos átomos. Então, quando a gente olha para a natureza material, em última análise, não tem como dizer que Deus não está presente ali. Deus está. A gente que não consegue ver. Então ele pergunta, meio que, né, meio sarcasticamente, então quer dizer que Vishnu, Deus, está dentro da pilastra do meu palácio. E Prahlada fala, Deus está presente aí sim também. Então é dito que ele tira sua peixeira da bainha, era uma espada, ele golpeia a pilastra. E de dentro dessa pilastra ouve-se um rugido que ouviu-se por todo o universo cósmico material. Era o Senhor Nrsimhadeva. E o Senhor Nrsimhadeva ele apareceu justamente com essa forma. E é dito que eles brigaram, né? Primeiro o Senhor Nrsimhadeva, ele deu cabo do exército demoníaco, né? O Hiranyakashipu ele era um asura. Asura quer dizer uma pessoa de mentalidade demoníaca. Não é um demôniozinho tradicionalmente como a gente é ensinado de chifrinho, vermelho, de rabinho. Não, não é assim. É uma pessoa de mentalidade demoníaca. Ah, Vrajanata, o que seria uma pessoa de mentalidade demoníaca? Luxúria, inveja, cobiça, né? E tem duas características que é bem interessante de se citar, que os asuras, eles invejam a suprema personalidade de Deus, Hiranyakashipu achava que era Deus, e eles são contrários, são aversos ao serviço devocional. Então eles não aceitam essa condição de prestar serviço devocional a Deus e eles tentam atrapalhar a vida de quem presta serviço devocional a Deus. Então eles tentam. É uma das características dessas pessoas. Então o Senhor Nrsimhadeva ele primeiro deu cabo do exército de Hiranyakashipu, que era formado por pessoas com esse tipo de mentalidade, e depois ele começou a lutar com Hiranyakashipu. Levaram muitas horas, muito tempo brigando. Então, em dado momento, o Senhor Nrsimhadeva conseguiu capturar Hiranyakashipu e pôs ele no colo. Ou seja, Hiranyakashipu não estava nem no céu, nem na terra. Nem na terra. Estava no colo do Senhor. O Hiranyakashipu ele não queria ser morto nem de dia nem de noite. Eles brigaram até o crepúsculo. Então, não dá para dizer que era totalmente de dia, também não era totalmente à noite, era meio termo. Então, crepúsculo. E o Senhor Nrsimhadeva pôs fim em Hiranyakashipu com as suas próprias mãos. Né? Então, ele abriu o peito de Hiranyakashipu. Então, o Senhor Nrsimhadeva, ele não era nem um ser humano, também não era um animal, era metade. Então, ele já conseguiu, né, essa proeza, né, de conseguir enganar Hiranyakashipu nos pedidos que ele tinha feito. E o Senhor Nrsimhadeva matou ele com as mãos. Então, não era nenhuma arma. Foi as próprias mãos de lótus do Senhor. Então, foi assim que ele pôs fim a Hiranyakashipu para salvar seu devoto. Então, a moral da história desse passatempo que é contado nos Vedas, primeiro, Deus sempre vai proteger seu devoto. Krishna fala no Bhagavad Gita, ele pede para Arjuna declarar ousadamente que seu devoto jamais perece. Então, por mais que o devoto passe por dificuldade, encontre dificuldades na vida, todo mundo passa por dificuldades, mas é garantia, é uma promessa de Krishna que esse devoto ele nunca vai perecer. Ele sempre vai dar um jeito de dar a volta por cima. E a segunda moral da história é que a nossa inteligência, por mais que possamos usar ela, não supera a inteligência divina. Então Hiranyakashipu ele se considerou imortal. Né? Então é dito que Hiranyakashipu ele foi traído
ele foi morto por sua própria arrogância. A arrogância de Hiranyakashipu trouxe o fim para ele. Ele se colocou numa posição que ninguém jamais vai ocupar, que é a posição do ser supremo. Por isso que Deus ele é absoluto e supremo. Nós não podemos ser igual, tampouco superior a ele. Deus é Deus e nós temos que aceitar esse fato. Então Hiranyakashipu ele não aceitou e se deu mal. Muito bom. Eliane, primeiramente, quero agradecer a você. A gente Muito agradece obrigado muitíssimo. A gente que fazemos o canal Riquezas do Interior, pessoal. Isso aqui é um lugar maravilhoso. A gente super recomenda. Vou perguntar aqui ao nosso amigo, porque é impossível acertar o nome dele. Como é que a gente faz para ter acesso às redes sociais de vocês? Número de contato, para o pessoal que queira vir passar aqueles dias maravilhosos e participar também aqui dos encontros de vocês. Bom, então a gente está presente nas redes sociais. O nosso Instagram oficial é Ecovila Vrajadama. Né? No link tem um link na bio, onde as pessoas têm acesso ao WhatsApp. Aí tem a opção de hospedagem, né? Camping, hospedaria, né? Que são as suítes. Mais informações, agendamento. Então tudo, acessou o Instagram, tem o link na bio. Ok. Até a próxima. Até a próxima. Muitíssimo obrigado. Tamo juntos.